Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a nossa leitura bíblica, a mensagem de Deus, a sua palavra, que dia após dia ela se revela, ela nos liberta, ela nos consagra, ela nos abençoa, ela nos dá um norte, uma direção, uma visão, para que possamos a gente viver nesse mundo e prevalecer e vencer e prosperar ainda muito mais, porque eu sei que tudo vem dele, é para ele a honra e a glória dele. Como nós lemos ontem no livro de 1 Reis, no capítulo 1, quando vimos que Adonias e a sua mãe tentaram realmente passar à frente do rei Davi, mas como conhecemos que Deus ele é soberano e a sua vontade também é soberana, e como já tinha dado a revelação ao próprio rei Davi, que o Salomão iria governar em seu lugar, ia ser o seu sucessor, então não tinha como o homem querer prevalecer e achar que realmente vencer nesse momento, como foi no passado, por muitas situações. O próprio Absalão tentou realmente querer o reino do pai e assim não teve êxito. Olha só então no capítulo 2, quando então se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer, e por onde quer que você for, o Senhor vai manter a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração, toda a tua alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Olha só a direção que um pai, um rei, deu para o seu filho, que estava agora assumindo o seu trono. Ser realmente forte, a maneira de ser um homem de verdade, ser obediente a Deus, aquilo que Ele exige, andar nos seus caminhos, ou seja, tudo conforme foi dito já aos antepassados, o próprio Josué, enfim, o próprio Abraão disse: ande na minha presença e seja perfeito, ou seja, você tem que andar da forma como eu me agrado, enfim. Assim o Davi deu toda a instrução ao seu filho Salomão, e olha só o que ele disse então no versículo 5: você sabe muito bem o que Joabe, o filho de Zeruia, me fez, e que fez com os dois comandantes dos exércitos de Israel, o Abner, o filho de Ner, e Amassa, o filho de Jeter. Ele os matou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu-se como estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o cinto e as suas sandálias. Proceda com a sabedoria que você tem, e não deixe envelhecer e lhe ser em paz a sepultura. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade, admita-os entre os que comem a mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Sabe que também está com você Simei, filho de Gerá, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia que fui a Manaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não mataria a espada. Mas agora não considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Então Davi descansou com os seus antepassados e foi na cidade de Davi sepultado. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrão e 33 anos em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Davi, antes de morrer, deixou claro as pessoas a qual ele tinha que realmente fazer justiça, a qual ele tinha que podia confiar, aquilo que ele lhe prometeu em vida, e disse: você sabe, quer dizer, então você vai ter toda uma direção para fazer o que é aquilo que é certo. Adonias, então, filho de Agite, foi até Betseba, mãe de Salomão, e lhe perguntou: você vem em paz? Ele respondeu sim,
e acrescentou: tem algo a dizer? E ela lhe disse: fale. Você sabe, disse ele, que o reino era meu. Todo Israel me via como seu rei. Mas as circunstâncias mudaram, e o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor o concedeu a ele. Agora quero fazer um pedido a você, espero que não me seja negado. Então ele disse: fale. Então ele prosseguiu: peça, por favor, ao rei Salomão que me dê a sunamita Abisag por mulher, pois ele não deixará de atender você. Está bem, respondeu Batseba, falarei com o rei em seu favor. E quando Batseba foi falar ao rei em favor de Adonias, Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela. Depois assentou-se no seu trono, mandou que trouxesse um trono para sua mãe, e ela assentou-se à sua direita. E eu tenho a você um pequeno pedido para fazer, disse ela. Não me deixe de me atender. E o rei respondeu: faça o pedido, minha mãe. Não deixarei de atendê-lo. Então ela disse: dê a sunamita Abisag por mulher a seu irmão Adonias. E o rei Salomão perguntou à sua mãe: por que você me pede somente a sunamita Abisag para Adonias? Peça logo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia, afinal, ele é meu irmão mais velho. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor: que Deus me castigue com todo rigor, se isso que Adonias falou não lhe custar a sua própria vida. Agora eu juro pelo nome do Senhor, que me estabeleceu o trono do meu pai, Davi, conforme prometeu, fundou uma dinastia para mim, que hoje mesmo Adonias será morto. E o rei Salomão deu a Benaia, o filho de Joiada, que ferisse e matasse Adonias. Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou: vá para Note, para suas terras, você merece morrer. Mas hoje eu não o matarei, pois você carregou a arca do soberano, o Senhor, diante de Davi, o meu pai, e partilhou de todas as aflições dele. Então Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. E quando a notícia chegou a Joabe, que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se às pontas do altar. E foi dito ao rei Salomão que Joabe havia se refugiado na tenda do Senhor e estava ao lado do altar. Então Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada: vá matá-lo. Então Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe: o rei ordena que saia. Não, ele respondeu: vou morrer aqui. Benaia relatou ao rei a resposta de Joabe. Então o rei ordenou a Benaia: faça o que ele diz, mate-o e o sepulte-o, e assim você vai retirar de mim e da minha família a culpa do sangue inocente que Joabe derramou. O Senhor fará recair sobre a cabeça dele o sangue que derramou. Ele atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele, sem o conhecimento do meu pai Davi. E os matou a espada. Os 2 homens eram Abner, filho de Ner, o comandante do exército de Israel, e Amassa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre a cabeça de Joabe e sobre todos os seus descendentes para sempre. Mas que a paz do Senhor esteja para sempre sobre Davi, sobre os seus descendentes, sobre a sua dinastia e sobre o seu trono. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou, e ele foi sepultado em sua casa no campo. No lugar dele, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, para o comandante do exército, e o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Depois que o rei mandou chamar Simei, ele ordenou: construa você uma casa em Jerusalém. Você vai morar nela e não vai poder ir para nenhum outro lugar. E seja certo que no dia em que você sair e atravessar o vale de Cedron, você será morto, e você será responsável por sua própria morte. Simei respondeu ao rei: a ordem do rei é boa, o teu servo te obedecerá. E Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Mas 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. E alguém contou a Simei: seus escravos estão em Gate. Então Simei selou um jumento e foi até Aquis, em Gate, procurar os seus escravos. E de lá Simei trouxe os escravos de volta.
E quando Salomão soube que Simei tinha ido a Gate e voltado a Jerusalém, mandou chamá-lo e lhe perguntou: eu não o fiz jurar pelo Senhor e o adverti? No dia em que eu for para qualquer outro lugar, seja certo que você morrerá. E você me respondeu: esta ordem é boa, irei obedecer. Por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu a ordem que dei a você? E acrescentou: no seu coração você sabe quanto você prejudicou o meu pai Davi. Agora o Senhor vai fazer recair sua maldade sobre a sua cabeça, mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será estabelecido perante o Senhor para sempre. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, que atacasse Simei e o matasse. E assim o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. Olha só que maravilha, né? O próprio Davi deu ao Salomão a direção a qual ele deveria fazer com esses homens, que realmente traíram o seu pai, o rei Davi. E assim, conforme a ordem foi dada, ele realizou. O próprio Joabe, ele mesmo acabou se entregando, foi para o altar do Senhor, lá ele não quis sair por nada, como o próprio Adonias, enfim, agarrou-se às pontas do altar, mas lá ele foi morto, por aquilo que o Salomão ordenou que assim fizesse. O Joiada, o seu comandante, foi e assim realizou o que tinha que ser feito. Enfim, conforme Davi deu a direção ao Salomão, ele foi sábio naquilo que Deus lhe tinha instruído. E quanto mais assim nós ouvirmos, obedecermos o nosso Deus, as instruções, a ordenança como Ele nos ordena a fazer e obedecer, o quanto mais Ele pode nos estabelecer para governar, para reinar e para viver uma vida próspera e feliz. Assim, o começo de Salomão foi maravilhoso. Vamos ver amanhã o que ele pediu para Deus e como ele foi atendido. E Deus, ele tem o poder sim de fazer o melhor para nós. Se você realmente crer, confiar, acreditar, saber que Deus é Deus, Ele sempre há de surpreender e realizar uma obra maravilhosa sobre a nossa vida sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele faça justiça e opere sempre sobre nós o sobrenatural. Deus amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, a qual estamos a Ti clamando, orando, crendo, confiando. Deus, eu quero aprender muito mais com o Senhor, ter muito mais experiências contigo, conforme Davi, meu Pai, teve toda essa experiência, meu Deus, teve toda essa unção para poder realmente fazer, conforme o Senhor lhe ordenava, e assim ele deu toda essa instrução ao seu filho Salomão, e assim também ele foi obediente à sua palavra. Meu Deus, nós precisamos de Ti, meu Pai, para poder realmente nos estabelecer e fazer tudo conforme a Tua vontade, que ela venha prevalecer sobre nós, que jamais possamos agir pela força do nosso próprio braço, agir pela emoção, agir, meu Deus, pelas vias, meu Pai, mais fáceis, mais rápidas, mas que possamos sim realmente ouvir, entender, compreender e fazer aquilo que é certo aos Teus olhos, meu Deus, e a Tua palavra. Assim eu te peço mais uma vez, se manifesta sobre nós e que haja justiça, vitória, respostas, meu Pai, de forma muito especial sobre a nossa própria casa, vida e família, é o que eu lhe peço, e aquilo que eu já lhe agradeço, meu Pai, com a certeza da sua operação sobre as nossas vidas sempre, em nome do Filho amado, Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, que você entenda, compreenda que Deus, ele tem a sua vontade, ela é soberana e ela vai se cumprir no meio daqueles que creem, que confiam nele sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, vai com Deus, que precisar, pode contar conosco sempre. Nossa mensagem, orações, em nome do Filho amado, Senhor Jesus.